Hoje, a maior parte do minério do quadrilátero ferrífero, que está nesse teor de 62,5% de ferro para baixo, ele vai majoritariamente para a China. Né? E o nosso não é diferente. Então, a gente tem contratos tradicionais, como várias das mineradoras aqui do quadrilátero, com o Vale, com a CSN, com a própria Trafigura, né, que é uma trading grande. Mas na medida em que a gente assina um contrato com a Porto Sudeste, a gente então ganha o acesso ao mercado direto. Né? E o que a gente tem feito... Que a gente... É da mina até o porto, né? Exatamente. E o que a gente descobriu é que, se por um lado era muito lógico de que, ora, se eu assino um contrato com o porto, eu posso exportar direto, eu vou ao mercado, eu tenho um aumento da minha rentabilidade, porque eu não tenho mais que vender aqui para um intermediário, vamos chamar assim. Por outro lado, a gente não tinha a menor dimensão de que todas as siderurgias e todas as companhias de trading do mercado internacional tinham o mesmo problema, eles não tinham quem acessar, e de repente apareceu uma tal de Itaminas. Então a gente começou a ser procurado por muitas traders, por muitas siderúrgicas, principalmente chinesas, para poder fazer parceria e tudo mais. Então o que a gente tem feito, a gente exportou o primeiro navio em junho desse ano. 4 milhões, né, de toneladas? 4 milhões é o tamanho do contrato, né? Sim, o contrato todo. Exatamente, o contrato todo ele era originalmente 4 milhões de toneladas, para 10 anos. A gente até fez recentemente um aumento, uma parceria com a Porto Sudeste, aumentando para 8 milhões de toneladas e isso tem um take or pay, a gente não precisa entregar os 8, né? Tem um mínimo que é obrigatório. Mas para 20 anos. E aí o que acontece? A gente descobriu que todo mundo queria vir atrás da gente. Então a gente começou a abrir, a gente chama de bids, né, processos concorrenciais. E na maior parte aparecem traders, aparecem algumas siderúrgicas, mas esse minério ele vai todo para a China, majoritariamente. O que a gente está fazendo no Oriente Médio é desenvolvendo o cliente externo para que isso possa me dar o drive de qual é a rota de processo que eu tenho que melhorar para entregar o minério para ele, para que na medida, no máximo que eu puder, eu transferir parte dessa venda para lá, mas a gente ainda não está vendendo. Ter uma alternativa aí no portfólio, né? Não ficar tão dependente da China, não é? E das oscilações que a China também traz. Também tem, né? Assim como esse minério de mais alto teor, ele já tem um prêmio hoje precificado no mercado. Então, na medida que eu produzo mais, eu vou receber mais por esse minério ao mesmo tempo. Então, eu digo o seguinte, é como se 62,5 de ferro fosse uma briga de foice. E aí eu quero sair, tem um livro que chama Estratégia do Oceano Azul, né? Alguma parte das pessoas devem conhecer um livro muito famoso que é Nadar no Oceano Azul, onde tem pouca gente nadando e aí sim aproveitar das beber água primeiro, né? Água limpa, né? Exatamente, é isso aí. Mas aí, Thiago, você fala aí dessa questão do teor do minério, né? A Itaminas, ela tem no portfólio dela 3 tipos de minério, né? Basicamente, Que é o pellet feed, que é o mais, né, o de 62% de teor, que está sendo muito buscado atualmente, né, para descarbonização da siderúrgica, né? Exatamente. Esse é o maior, assim, no portfólio dela ou não? Vocês ainda estão muito divididos? Né? Ele é o que traz maior valor agregado, porque a gente tem primeiro a hematitinha, que é uma granulometria um pouco maior e que atende muito o mercado guzeiro. Ele tem um valor muito alto. Usa, né, para fazer. Exatamente, mas ele em quantidade representa entre 5% e 10% da produção total. Então ele é um minério que traz muito valor, mas ele tem pouca margem. Tem pouco volume. Tem pouco volume. Tem pouco volume. O outro é o Sinterfeed, né, que vai atender às rotas das indústrias siderúrgicas que tem autofornos de sinterização. E a rota que é nova, que é mais recente, que é o pellet feed, que aí é você ainda passar por mais processo para reduzir o tamanho da partícula do minério. Na medida que você reduz, você tira o sílica que enriquecia o ferro, e aí você tem exatamente o pellet feed, que vai alimentar as peletizadoras, os autofornos. E ele emite menos gás carbônico, né? Automaticamente, exatamente. Porque se eu tiro os contaminantes que são sílica e entre outros, né? Tem alumina, por exemplo, fósforo. Na medida em que você faz um processo e você enriquece o seu minério, automaticamente você está tirando impureza e logo você emite menos carbono. E aí fica muito valioso no mercado, né? Porque os clientes estão todos pedindo um minério que tem aí um índice maior de descarbonização, porque os compradores no mercado querem, né, cada vez mais esse minério. Isso em tudo, né? No setor mineral, que eu tenho conversado, sim, todos os clientes, né? Exato. Não é só minério de ferro, nióbio também, o Ricardo já me falou isso, que tem... a primeira pergunta do cliente, né? Quais são seus índices de descarbonização, né? As suas metas, né?
Exatamente, essa indústria está cada vez mais sofrendo uma pressão pela descarbonização e automaticamente, então, ela vem demandar na sua cadeia de fornecedores esse tipo de minério. O que ocorre, na verdade, é que a demanda cresce, mas a oferta não consegue acompanhar na mesma velocidade. E aí é a economia do primeiro capítulo dos cursos de economia, né? Já que eu sou economista. Oferta e demanda, né? Se você tem uma oferta menor do que a demanda pressionando, a tendência é o preço aumentar. E daí os prêmios que se pagam por pelo minério hoje, e que os estudos, principalmente das consultorias mais renomadas, como o Wood Mackenzie, mostram que essa boca vai abrir no longo prazo. Então é ali que a gente tem que estar. Ah, legal, porque aí vai na escala e você vai conseguindo um valor melhor, né? Falando em descarbonização, Thiago, eu vi que vocês encomendaram estudos para o Senai, SESI, do Sistema S, da FIENG, né, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, para fazer um estudo de redução da emissão em motores a combustão. Como que funciona isso? É um estudo personalizado, é para vocês, isso é para aumentar a eficiência e descarbonização também? Na verdade, ele nasce com um passo antes, que é para a gente avaliar a emissão de gás de efeito estufa, que é a nomenclatura que se convenciona utilizar, né? A GEE, gás de emissões de efeito estufa. E aí, como essa onda da descarbonização, quer dizer, se por um lado eu estou ajudando a indústria da descarbonização a se descarbonizar na medida que eu entrego minério de ferro de maior teor, o que mais que eu faço dentro da minha indústria para participar desse processo, que é um processo global como um todo, né? E aí a gente contratou a FIENG para poder fazer esse estudo, e quando você olha a composição do estudo, majoritariamente as emissões elas nascem das máquinas e das emissões de escavadeira, caminhões. Que é o Scope 3, né? Exatamente. Que eles falam, né? Numa operação de uma mina, né? Exatamente. E quando você olha no caso da Itaminas, ela num ano produz 33 mil toneladas por ano, ela emite, né, de toneladas de carbono, e no ano seguinte 40. Por quê? Porque a produção está aumentando, então naturalmente eu vou usar mais máquina, naturalmente eu vou emitir mais. Então ali é o principal ponto para a gente poder atuar e fazer, se não a descarbonização per si, né, propriamente dito, certamente a mitigação por meio de créditos de carbono e fazer a compensação. E aí, com esse estudo, vocês estão eliminando o combustível, gasolina, estão colocando outro tipo de combustível? Como que é por esse estudo do Senai e do SESI? Tem várias ações e vários obstáculos, né? Uma das coisas que a gente já faz lá, por exemplo, é usar o biocombustível o biodiesel dentro do diesel que vai nas máquinas. Isso por si só já ajuda. Já é mais sustentável. Isso já é mais sustentável e é uma coisa de mais curto prazo. A outra, que demora mais um pouco, mas está dentro do nosso projeto de expansão, é que na medida em que, primeiro, a gente hoje tem um terminal de 10 milhões de toneladas, né? Ele está cerca de 3, 4 quilômetros da mina, das usinas onde os produtos são produzidos, e a gente vai trazer esse terminal para mais perto, aumentando a capacidade dele de 20 milhões de toneladas. Esse terminal é para transportar em vagões, para colocar nos vagões e vai na estrada de ferro até o porto. Até o Porto Itaguaí. Para tirar completamente caminhão de estrada, de tudo. Exatamente. Então, na medida em que eu trago esse terminal para mais perto da mina, eu evito o trânsito de caminhão e reduzo a emissão de gás. E para trás ainda, para fazer o minério chegar nesse porto, a gente tem projeto em parte da mina, não todo, dos pipelines, que hoje você tem o trânsito de caminhão dentro da mina e aí isso iria por pipe, você tiraria os caminhões também dessa frota, desse dentro processo, da mina dentro também. Da própria mina. Porque o caminhão lá está gastando combustível, né? Então está emitindo. Exatamente. Mas existem as dificuldades, né? Muito se fala sobre veículos elétricos dentro da mina, a gente vem estudando coisas dessa natureza, mas existem dificuldades, por exemplo, com relação, e a gente tem estudado algumas soluções, né? A própria CBMM que teve aqui, né? Eu sou fãzaço do Ricardo, né? Muito legal, vai estar com a gente lá no seminário, que você também vai estar. Né? E eles desenvolveram uma técnica para de usar o nióbio no cátodo e no anodo da bateria para poder acelerar a velocidade da carga das baterias, e isso é de extrema importância para um processo quanto esse, porque quando você está com uma escavadeira parada lá na mina, né, você tem os comboios que passam e reabastecem, mas no caso da energia, como é que você faz? Né?
você ficar 10 minutos com ela parada. É produtividade que está caindo, né? É produtividade que está caindo. Então tem esses desafios ainda em que você depois... tem um aumento de custo, né? Então que tem que se discutir. E aí já impacta lá no custo de produção da tonelada, né? Mesmo que o preço esteja lá em cima no mercado. Exatamente. Você tem que estar cortando custo o tempo inteiro. Exatamente, esse é o ponto. A gente tem uma preocupação muito grande com a questão de custo, porque a gente sabe que dali para frente, tirando os prêmios que se tem no minério de mais alto teor, ainda se discute, tanto na cadeia da siderurgia, do aço, né, da frente própria automóvel, quem paga a conta da descarbonização, né? O consumidor final está disposto a pagar um preço mais alto porque eu tive que colocar uma máquina elétrica aqui ou comprar créditos de carbono para neutralizar a minha emissão. Eu sei que eu estou neutralizando, mas eu estou gerando esse valor lá na ponta, então isso é um pouco da discussão que se faz também. Eu acho que no nosso caso é até mais fácil, está mais fácil de neutralizar, porque é uma indústria que emite muito pouco, né? É mais difícil realmente para as cadeias a jusante da mineração. Minas S.A. Especial Horizontes da Indústria Mineira. Oferecimento Senai. Realização O Tempo.